Olá, quinto ano. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de história hoje, na verdade, será uma conversa, tá bom? Uma conversa bem interessante onde nós vamos fazer aí uma ligação entre as nossas sociedades atuais, né, e essas sociedades antigas que nós temos estudado nas nossas aulas de história. Primeiro, nós sabemos que hoje em dia, na nossa Constituição, né, que é o documento que reúne todas as leis brasileiras, nós sabemos que ela trata todas as pessoas de forma igualitária. Para as nossas leis, todas as pessoas têm os mesmos deveres, têm os mesmos direitos e são iguais perante a lei, né? Só que, infelizmente, nem sempre foi assim. As sociedades antigas, por exemplo, a base da organização social era a desigualdade. Aí você diz assim, mas professora, o que é que significa igualdade e desigualdade? Primeiro, igualdade é onde todas as pessoas são tratadas de uma mesma maneira, independentemente da classe social dela, da religião dela, da cor de pele, independente de qualquer coisa, ela é tratada igual a qualquer outras pessoas. E a desigualdade social é onde há a divisão de classes sociais, onde algumas pessoas são consideradas mais poderosas e melhores do que as outras, né? E nas sociedades antigas era bem assim. A sociedade era dividida de acordo com o poder da pessoa. Então, tinha algumas pessoas que eram consideradas mais importantes, tinham mais direitos do que as outras pessoas. E a gente bem sabe que isso não é nada legal, né? Por exemplo, as mulheres, né? As mulheres nem sempre tiveram os mesmos direitos que hoje têm, né? Antigamente elas eram consideradas inferiores aos homens, não tinham muitos direitos, até mesmo o direito de votar as mulheres não tinham. Então a gente vê aí uma grande desigualdade. Essa análise que nós estamos fazendo hoje, nessa conversa, ela é baseada no textozinho da página 58 do livro de vocês, onde tem o título assim: Cidadania e Igualdade, uma conquista histórica. Conquista porque ao longo do tempo as pessoas foram lutando, né, por essa conquista de mesmos direitos, e aí a gente sabe o resultado que hoje em dia, pelo menos na lei, está garantido isso, né? A igualdade. Falando sobre uma civilização muito antiga, né, que é a civilização egípcia, que nós já estudamos, a gente sabe que a desigualdade social era muito grande. Aquela sociedade, ela era dividida, ela era estratificada de acordo com o poder, de acordo com a riqueza da pessoa. Por exemplo, o faraó, que era quem governava todo aquele território, que nós já conversamos sobre ele era considerado, né, o mais poderoso, todos lhe deviam respeito, todos eram submetidos a ele, todos teriam que obedecer a ele, né? Então só ele estava certo em qualquer situação. Então aí representa uma grande desigualdade. Enquanto, por exemplo, as pessoas, né, de alta classe social, as pessoas mais ricas, viviam em palácios, em casas luxuosas. Os camponeses, por exemplo, que eram de baixa classe social, viviam em casas bem precárias, casas de barro, por exemplo, cobertas com palha, né? E além disso, eram obrigados também a pagar impostos. Então aí era uma desigualdade social muito, muito grande, né? Então, só para você ficar mais por dentro desse tema, tia Denise quer que você leia esse textozinho aí na sua casa, o textozinho da página 58, Cidadania e Igualdade, uma conquista histórica, tá bom? Você lê, pode usar o seu marca-texto para ir grifando aí, tá certo? As partes que você considerar mais importante. E ainda sobre esse assunto, que a Denise vai deixar uma perguntazinha para você pensar aí na sua cabecinha. Será se hoje em dia nós temos essa igualdade social que é tanto pregada na nossa lei? Ou será que está só lá no papel, ainda existe a desigualdade social? Pense aí. Tá bom? Agora, nós vamos continuar com a nossa aula com a correção de algumas atividades que tia Denise ainda não corrigiu, tá bom? E no finalzinho da aula, tia Denise também vai deixar uma atividade relacionada a esse tema que nós
discutimos hoje, tá bom, meus amores? Então vamos lá para a nossa correção. Bom, pessoal, iniciando aqui a nossa correção, que a Denise quer que cada um pegue o seu livro, tá bom? E inicialmente, abra na página 55. Nós faremos a correção da 55 e da 56. Na página 55, que se iniciava aí na primeira questão, perguntava assim: que características as sociedades suméria e egípcia tinham em comum? E quais eram as diferenças, né? E quais eram as características diferentes? Então, aqui nesta única questão, nós temos dois questionamentos. E aí, para você entender bem direitinho, que a Denise dividiu, que a Denise colocou as características, né, que eles tinham em comum e as que eles tinham diferentes. Vamos ver. Características comuns. Ambas, tanto a sociedade suméria como a egípcia, eram politeístas e tinham uma hierarquia social. Agora vamos para as características diferentes. As cidades egípcias faziam parte de um império governado por um faraó, enquanto as cidades sumérias eram independentes. Então, você dividindo assim, você conseguirá entender melhor o que elas tinham, né, que nós já até discutimos em nossas aulas, o que elas tinham em comum e o que elas tinham de diferente. Segunda questão. Observe a imagem a seguir, leia o texto e responda a questão. Então, acompanhe aí esse textozinho que a Denise vai fazer a leitura. Os zigurates eram grandes templos em formato de pirâmide, com escadas que levavam ao topo. Eles eram construídos por súditos ou escravizados. Esse estilo arquitetônico foi encontrado em diferentes cidades dos antigos povos da Mesopotâmia. E aí na imagem nós temos a imagem de um zigurate da antiga cidade suméria de Ur, né, que hoje é onde está localizado o Iraque, e essa fotografia ela foi tirada em 2016. Vamos para a nossa pergunta. Como era a organização do poder político e religioso entre os sumérios? É possível relacionar a construção dos zigurates a esse contexto? Aí nós temos também duas perguntinhas. Vamos responder a primeira. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social. Grande parte da população não participava das decisões políticas. Pronto, até aqui nós respondemos a primeira. E esse segundo questionamento que diz assim: é possível relacionar a construção dos zigurates a este contexto? Vamos responder. As pessoas mais pobres eram responsáveis pelo trabalho mais pesado no campo e na construção dos zigurates, assim como nós vimos no texto, né? Que geralmente quem participava dessa construção eram as pessoas mais pobres, né? Os súditos, e também os escravizados. Terceira questão, na mesma página, 55. Marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo. Nós temos aqui a primeira afirmativa. As cidades egípcias se desenvolveram no entorno do rio Nilo. Com certeza, né? Nós vimos que, sim, verdadeiro. Todo o Egito era cortado por um rio muito importante para essa civilização, o rio Nilo. Segunda afirmativa. As cidades sumérias eram independentes, com sistemas administrativos próprios. Verdadeiro também, né? Elas eram independentes, elas eram divididas, né? Cada cidade, estado, tinha o seu próprio governo, as suas próprias regras. Terceira afirmativa. O faraó representava apenas o poder político. Falso, porque o faraó representava sim o poder político, mas não era apenas o político, era também o religioso. Quarta, penúltima. No Egito, a maior parte do trabalho era realizado nas cidades. Também falsa, porque a maior parte do trabalho era realizado no campo. Última afirmativa. Com as trocas comerciais, muitas cidades foram influenciadas pelas culturas egípcias
e sumérias. Verdadeiro. Essas duas civilizações antigas influenciaram muito, né, por meio de trocas comerciais, outras culturas, outros povos. Finalizada a página 55, vamos dar continuidade com a quarta questão, já na página 57. Vamos lá. De que modo as fontes escritas podem auxiliar no estudo das sociedades antigas? Esse assunto sobre as fontes nós vimos na nossa aula anterior, né, na semana passada. A importância das fontes escritas. As fontes escritas ajudam a entender como era a vida nas sociedades antigas e a conhecer suas leis, seus costumes e sua cultura. Então, as fontes escritas, elas são importantíssimas, né, por possibilitar esse conhecimento de um tempo muito antigo. Quinta e última questão da página 57. Classifique cada tipo de fonte histórica de acordo com a legenda abaixo, que a Denise também explicou na aula passada. Existem as fontes materiais visual e as fontes materiais visual e escrita. Além de ter a escrita, tem também uma representação por meio de um desenho, né? Vamos lá. Letra A, nós temos aí uma estátua do faraó Ramsés II, que reinou no Egito há mais de 3.000 anos. Essa é uma fonte material visual, né? Ela não tem aí uma escrita. É apenas uma estátua que não inclui escrita. Vamos para a letra B, que aí no livro de vocês está abaixo. Afresco representando músicos egípcios de cerca de 3.000 anos. Se a gente analisar bem aqui essa imagem, esse afresco, nós temos o desenho e atrás aí nós temos alguns símbolos que representavam a escrita. Então, aqui a gente pode classificar como uma fonte material visual e escrita. Continuando na letra C, nós vamos observar aqui essa imagem. Página do Livro dos Mortos, produzido por escribas no Egito há cerca de 2.250 anos. Igual à imagem anterior que nós analisamos, ao fundo também vemos símbolos que estão relacionados à escrita. Então, nós temos aí representação em desenho e símbolos de escrita. Então, também nós podemos classificar como fonte material visual e escrita. Na letra D, coluna de pedra de Marduk da civilização babilônia, de cerca de 2.900 anos, também por conter desenhos, né, e escrita, nós classificamos como fonte material visual e escrita. A escrita nós podemos perceber aí nessa parte de baixo da imagem. Bom, para finalizar a atividade, nós temos a letra E. Pintura em mural representando a colheita de papiro no Egito, há mais de 3.000 anos. Não sei se vocês lembram, mas tia Denise disse para vocês que o papiro era uma madeira que eles utilizavam para poder fazer o papel primitivo, onde eles faziam seus registros de escrita. Mas aí, na letra E, nessa imagem, apesar de estar falando do papiro, apesar de estar representando o papiro, e o papiro está relacionado à escrita, nós não temos aí nenhum registro de escrita, nenhum símbolo que represente a escrita. Nós temos apenas representação por meio de desenho. Então, como não há registro de escrita nessa imagem, nós classificamos aí apenas como uma fonte visual. Bom, pessoal, para finalizar nossa aula de história de hoje, tia Denise quer propor para vocês a atividade da página 59. Essa atividade ela é baseada na nossa discussão, no nosso bate-papo de hoje, relacionada ao texto Cidadania e Igualdade, uma conquista histórica. Então, você relê novamente o texto, se precisar, e resolve a primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão. Após você realizar essa atividade, fotografe e deixe novamente na plataforma para a tia Denise poder registrar a sua presença, tá certo? Muito bem, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje de História. Espero que tenham
Gostado da nossa discussão? Um beijinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!